Se você quer mudar de vida, alcançar seus objetivos ou alcançar metas, se você quer emagrecer, se você quer se tornar uma pessoa de sucesso, você precisa transformar a si mesmo. E eu vou te mostrar através dessas técnicas, desses níveis neurológicos, como fazer para alcançar objetivos, metas, obter resultados, transformando a você mesmo. Pessoal, sem delongas, vamos apresentar aqui os níveis neurológicos, como que podemos mudar a nossa vida, como que a gente pode trabalhar nossas metas e objetivos de vida e como buscar o que precisa mudar, né? Como que a gente pode mudar a nossa vida e alcançar resultados. Então, começando aqui com a pergunta, né? Onde estou hoje? E onde eu quero chegar. Então, antes de tudo, a gente precisa definir metas em nossa vida. Vamos falar mais aí no canal sobre as questões e como que podemos alcançar objetivos, definir metas, traçar planos. Tá? Então, tudo parte daí, né? Onde a gente quer chegar. Então, a gente vai mudar por quê? Para quê? Afinal, toda mudança tem uma direção, ela precisa de uma direção, senão por que mudar, não é? Então, aqui a gente tem esses níveis, né, que foram criados por Robert Dill. Vou começar aqui pelo topo. Então, começando aqui pelo topo, né, a gente vai falar de propósito, de missão, né? Então, aqui também a gente tem a nossa espiritualidade, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, eu sou cristão, né? Tem pessoas que vão ter outras religiões, budismo, não importa, né? Mas assim, o que vai fazer com que a gente mude a nossa vida começa através do topo da pirâmide, onde está a espiritualidade, onde a gente pensa e mentaliza sobre para que viemos, afinal, o que a gente faz nesse mundo, nessa terra, nesse planeta, qual o motivo da minha existência. Então, a gente é o primeiro passo para a gente mudar, né? Então, a gente entender entender o nosso propósito. Então, tem pessoas que acreditam que o propósito é fazer o bem ao próximo. De repente, o propósito pode ser conquistar muitas coisas. Pode ter propósitos diversos aí, né? Muitas vezes o propósito pode ser cuidar da família, dos filhos, né? Fazer com que os filhos sejam pessoas boas para o mundo. Então, esse é o primeiro passo da mudança, né? Depois disso, nós vamos ter também a identidade, né? Entender quem eu sou. A identidade tem muito a ver com nossa experiência de vida. Então, a gente passa por muitas coisas, desde a nossa infância, até antes mesmo, no momento que a gente está na barriga de nossa mãe, e aí muitas coisas acontecem que pode até influenciar a nossa vida, mas depois do nosso nascimento a gente tem a nossa fase de criança, em que acontecem muitas coisas, muitas experiências, e às vezes até mesmo traumas são criados, né? Depois vem a adolescência, a fase adulta, até a fase mais velha. Então tudo isso vão formando a nossa conjunto de crenças, né? Que aí a gente já começa a entrar no próximo passo aqui, né? Que são as crenças e valores. E isso faz parte do que é a identidade, né? Então nossa identidade é quem nós somos, né? Então é responder a pergunta de quem eu sou. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem ao próximo. Eu sou uma pessoa que gosta de buscar novos desafios na vida, né? Então isso é a identidade. Então que a gente entendeu então a nossa espiritualidade, a gente entendeu a nossa identidade, a gente vai falar de crenças e valores. E aqui está um ponto muito importante da nossa vida, porque a gente tem muitas crenças que são limitantes, que impedem a gente de crescer, de atingir objetivos. Então, por exemplo, eu tenho crença de que eu não consigo
ser o melhor em alguma coisa, eu não consigo aprender uma nova experiência. A gente coloca limitações em nós mesmos e essas limitações atrapalham a nossa vida. Então, muito do que a gente precisa para mudar são melhorar as nossas crenças e valores. Para isso tem muitos livros. Quem é cristão tem a Bíblia, né, que ensina muitas crenças e valores do que é o correto, a moral, a ética, do que é o correto. Crenças também aqui envolve muita questão de riqueza, né? Então existem muitos livros que falam sobre crenças que a gente aprende erradas, né? Que são as crenças limitantes, que nos impedem muitas vezes de crescer, de ganhar dinheiro. Existem crenças que nos atrapalham muitas vezes até a perdoar pessoas, crenças que nos atrapalham de conhecer novas pessoas, de melhorar relacionamentos. Tá? Então aqui é um ponto onde a gente precisa mudar para conseguir alguma coisa. E a pergunta aqui é o porquê, né? O porquê de fazer as coisas da forma que fazemos. Então está muito atrelado a nossas crenças. Em seguida vem a capacidade. Então é o como. Como fazer alguma coisa. Como ser rico. Como ser uma pessoa melhor. Como ser um melhor profissional. Como eu ser um melhor pai. Um melhor esposo, entra muito aqui na questão das capacidades. Então, muitas vezes, o nosso maior problema de mudança de vida está nas capacidades e habilidades que temos em executar alguma coisa. Então, às vezes a gente quer ficar rico, né? Então, para ficar rico, como que faz isso, né? Então, a gente busca o conhecimento, né? Através de livros, cursos, palestras. Existem várias formas da gente melhorar as nossas capacidades. O próximo passo seria os comportamentos. Então, se a gente tem uma espiritualidade, um propósito de vida, a gente sabe quem nós somos, sabemos as nossas crenças e valores, temos as crenças e valores fortes, né, crenças fortalecedoras, a gente tem as capacidades necessárias e os recursos que precisamos para atingir nossos objetivos. O que vai acontecer? Nós vamos alterar nosso comportamento. Então, muitas vezes, o nosso problema está no comportamento. E antes de mudar o comportamento, a gente precisa mudar todas essas etapas que estão acima dela, né? Então, melhorar nossa capacidade, nossas crenças, entender quem nós somos, entender qual é o nosso propósito de vida e o nosso comportamento vai ser mudado, né? Então, quando melhoramos os outros pontos acima da pirâmide, o comportamento vai ser somente um reflexo daquilo, né? Então ela responde a pergunta o que, né? O que fazer, né? Como fazer? O como, né? Dentro das capacidades, claro, mas se a gente já sabe o como, então a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente sabe o que tem que ser feito, mas muitas vezes a gente não consegue fazer de fato. Então falta a gente mudar o nosso comportamento, né? E na base da pirâmide a gente tem o ambiente. O ambiente responde 3 perguntas: onde, quando e com quem. Então, por exemplo, os ambientes que convivemos, a nossa casa está arrumada, organizada, a nossa casa é uma bagunça. O nosso trabalho é um ambiente favorável, a temperatura, a iluminação nos ajuda a trabalhar melhor nos estudos. E também tem muito a ver com pessoas, né? Com quem a gente convive. A gente é aquilo que a maioria das pessoas que convivem com a gente são. Então, muitas vezes as pessoas são influências em nossas vidas. Então, muitas vezes a gente tem que mudar as pessoas com quem a gente convive e se relaciona para que nós possamos também melhorar. Então, muitos livros, né, vão falar aí que a gente precisa ter bons relacionamentos para crescer, né? Pessoas que são problemáticas e a gente convive muito com essas pessoas, a gente acaba se tornando também uma pessoa problemática. Se a gente quer se tornar pessoa de sucesso, conviver com pessoas de sucesso pode ser uma boa saída, né? Então, o ponto principal aqui é que todas essas
itens, né, dos níveis neurológicos, eles se relacionam entre eles. Então, se melhoramos o ambiente, podemos melhorar nosso comportamento também. Podemos estudar melhor, trabalhar melhor, ter uma casa melhor, um convívio melhor. E também, mudando o comportamento, a gente pode melhorar nossa capacidade, se dedicar mais aos estudos, né? Se a gente tem nossas capacidades, a gente consegue melhorar nossas crenças. Eu posso ler um bom livro e aprender sobre virtudes, e essas virtudes se tornam crenças em nossas vidas, que depois voltam, né? Então, esses itens sobem e descem, né? Então, essa é a relação que eles têm entre eles. Então, nossa capacidade pode melhorar nossas crenças. Nossas crenças vão melhorar a nossa identidade, né? E a nossa identidade reforçada aqui pela espiritualidade, pelo propósito. Então, quando a gente quer mudar de verdade, a gente tem que analisar em qual desses pontos a gente tem algum tipo de deficiência. A gente está com alguma crença que nos está atrapalhando? Tem alguma capacidade, algum conhecimento que falta na minha vida para eu melhorar algum ponto? Se eu quero ser mais rico, se eu quero ser mais magro, se eu quero ser um profissional melhor, eu quero conseguir um certificado, uma premiação, um trabalho, alguma coisa do tipo. Quais são as capacidades que eu preciso, né? E aí, nosso comportamento, dedicação vai ajudar a melhorar. Enfim, então a mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês é justamente essa, para a gente poder entender dentro desses níveis neurológicos onde está o problema. Então, quando a gente muda, né, um ponto, a gente vai refletindo nos outros, né? Isso é muito legal. Tá? Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Então, eu faço a pergunta para vocês, né? Onde está o meu ponto de fraqueza aqui, né? O que eu preciso melhorar? Eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito de vida. Será que eu sei mesmo? Né? Então, são reflexões que precisamos fazer no dia a dia. Tá ok? E se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, comente. O que você vai mudar hoje? O que você vai mudar amanhã? Quais são o seu plano de vida? Quais são suas próximas metas? Quais são os próximos objetivos? Deixe aqui no canal.